resgatar ligeiramente, não é o eixo da minha mensagem, mas um pouco do que eu preguei terça-feira no culto de ensino ali na sede. Eu falei sobre 12 talentos a serviço do reino. Foi a minha palavra, a palavra que Deus me deu na terça-feira. E eu apenas resgato ligeiramente aquilo que preguei para dizer: Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu habilidades. Amém. Eu espero que cada pessoa possa dizer: Senhor, os meus dons, as minhas habilidades, os meus talentos, eu coloco disponíveis na tua presença e para a tua glória. Aquilo que você sabe fazer, aquilo que você pode fazer, aquilo que Deus te deu como habilidade, como dom e como natureza própria daquilo que você gosta de fazer, se você colocar disponível no altar de Deus, Deus vai fazer uma revolução na tua vida. Aleluia! Vai começar dentro da tua família. Então, quando eu digo que olho para missionários e missionárias em potencial, eu estou dizendo: Deus pode fazer uma revolução aqui no 18 do Forte, a começar na tua casa, a começar na tua rua. Quando você disser: Senhor, eis-me aqui, coloco-me nas tuas mãos como instrumento teu, e você vai ser usado de maneira singular e de maneira maravilhosa. Você não se deu conta ainda, obreiros queridos, igreja amada, do que Deus pode fazer através de você. Quando você disser: o pouco que eu tenho, o pouco que eu sei, o pouco que eu conheço, o pouco de habilidade que Deus me dotou, é um talento apenas, mas eu quero colocar disponível a serviço da obra dele. Se prepare para algo maravilhoso. Quero dizer, o único talento que não rende na obra de Deus é o talento que é enterrado. Os demais todos podem ser produtivos e podem ser o quê? Potencializados na obra de Deus. Irmãos, eu não sei aqui quem tem alguma poupançazinha, alguma aplicação, um tesouro direto, ou algum investimento, ou alguma ação. Quando você coloca aquele dinheirozinho ali para render, é na esperança de que venha um dividendo, não é verdade? Ninguém bota um dinheiro na poupança ou em uma ação qualquer para receber menos do que você colocou. Então você coloca na expectativa do rendimento. Então eu quero lhe dizer uma coisa: você se considera pequeno, você se considera diminuto, você às vezes se considera até meio insignificante diante de tantas pessoas que sabem fazer e fazem bem. Mas eu quero lhe dizer, o pouco que você tem, ora, se nas ações que colocamos, as nossas finanças, nós temos a expectativa legítima do rendimento, imagina quando você colocar aquele pequenino talento, aquela pequenina coisa que você sabe fazer, dizendo: Senhor, é pouco, mas o que eu sei fazer é isto. Colocar diante de Deus, daqui a pouco você começa a se surpreender. Deus começa a te despertar, Deus começa a te ungir, Deus começa a te dar visão. Daqui a pouco você estará se surpreendendo consigo mesmo, consigo mesma, pelo que Deus vai fazer crescendo na tua vida. E de repente alguém diz: não estou reconhecendo aquele irmão, não estou reconhecendo aquela irmã, era tão tímida, tão acanhada, parecia que não sabia fazer nada na casa de Deus, e de repente estou vendo uma nova pessoa. É porque aquele pouco que você sabe fazer, aquilo que você considera pequeno, você diz: Senhor, é pequeno, mas está no teu altar e para a tua glória. Deus vai fazer uma grande diferença e uma grande revolução. Então pega esta visão. Estamos em um ponto de missões, e você pensa que fazer missão é para quem tem a habilidade de pegar o microfone e chegar aqui no púlpito. Você pensa que fazer missão é para quem tem a habilidade de cantar tão bonito o quanto as irmãs cantaram aqui nesta noite. Você pensa que fazer missão é apenas botar um paletó e uma gravata. Não, fazer missão, ela é multifacetada, ela tem várias possibilidades. Você pode fazer missão até dando bom dia na padaria quando você vai comprar o pão. O
evangelizar. Quando eu falo de missões, é porque eu gosto de fazer missões. E missões para mim, evangelização para mim, é estilo de vida, é prática diária, é o evangelho andando. O que é o ID? O ID está lá. O que é o ID? O ID é o ID, evangelizando enquanto vai, e evangelizando é o ID. ID, evangelizando enquanto vai, e caminhando e evangelizando. A sua vida pode ser este padrão, se você permitir, porque Deus não está aqui igual aquele vaqueiro que bota um laço e segura lá pelo laço e puxa. Você nem que não queira, a menos que Deus tenha propósito específico, direcionado e objetivo na vida de uma pessoa. Mas no aspecto geral de fazer missões, Ele está contando com a tua disponibilidade. A única coisa que você tem que fazer é dizer: Senhor, eu quero ser usado nas tuas mãos. Eu quero ser instrumento teu. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu não sei por onde começar. Mas eu quero, eu desejo. Eu quero ver a minha rua salva. Eu quero ver a minha rua liberta. Não, Marlene? Glória a Jesus. O senhor ainda mora aqui? Mesmo lugar? Imagina a senhora fazer um propósito e dizer: Senhor, eu queria ser um alto-falante, a tua boca aqui nesta rua. Eu não sei por onde começar, não sei o que fazer. O Senhor que me fez conhece o meu potencial e a minha habilidade. Se a senhora disser e fizer um propósito: eu quero um avivamento nesta rua, o avivamento vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Deus vai colocar uma unção diferente na sua voz. Deus vai colocar um bom dia diferente na sua voz. Deus vai colocar um como vai, um como está diferente na sua voz. Então, é quando nós dizemos: Senhor, eu quero fazer a diferença na minha rua, o milagre vai acontecer. Se a senhora abrir a sua boca, quem sabe, só de passar, alguém vai dizer: ali vai uma santa mulher de Deus. E eu tenho certeza que muitos, ou a rua quase toda, conhece a senhora. Tanto tempo que a senhora está morando aí. Estou tomando a irmã Marlene como exemplo, porque é uma pessoa que eu já tenho esta liberdade de estar comunicando diretamente assim, e sei o quanto ela é uma mulher de Deus e o quanto ela tem o coração na obra de Deus. Então eu quero dizer que a palavra que eu dirijo para a nossa irmã Marlene é como se eu dirigisse de maneira individual para cada pessoa aqui nesta noite, da criança até o ancião. E o mais importante de tudo, na obra de Deus não tem idade. Qualquer que seja a idade, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Qualquer que seja o ambiente onde você milita, onde você trabalha, você pode ser um instrumento de Deus. E eu resgato aqui nesta noite, no culto de missões, a vida de Daniel Berg. Os dois pioneiros da Assembleia de Deus do Brasil, para a informação de quem não sabe, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Gunnar Wingre morreu muito cedo, retornou à sua pátria e faleceu. Daniel Berg viveu um pouco mais, até os anos 60 aqui no Brasil, por fim retornou à Suécia. A origem dos nossos missionários originários era a Suécia. E o que aconteceu? Aquele homem, ele não era um grande pregador, Daniel Berg. A gente fala Daniel Berg e Gunnar Wingre, a gente fica imaginando que alguém que abria a boca, pregava e a terra estremecia. Não era nada disso. Eram comunicadores da palavra, a unção do Espírito Santo. Tanto é verdade que o trabalho de Daniel Berg era mais de colportagem, de sair oferecendo literatura de porta em porta, com 3 palavras em português, né? Não sabia praticamente falar, mas ele sabia dizer: Jesus te ama, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Eu tenho a gravação da voz dele dizendo isso. Pastor Gessino, pastor João, mais obreiros. Ele chegava na outra casa: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Meu Deus, você fica pensando, que decepção. Eu pensei que os pioneiros, quando chegaram no Brasil, eles levantaram
libertará. Você sabe dizer, João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Pronto, você já é um grande pregador, você já é uma grande missionária, você já é um potencial nas mãos de Deus, apenas citando um versículo da Bíblia Sagrada. Aleluia! O problema é que por vezes nós queremos impressionar muito. Entendemos que para pregar eu tenho que fazer um curso de teologia, e é bom que faça se tiver oportunidade. É bom fazer um curso de gramática, faça se você puder. É bom fazer um curso de letras, faça se você puder. Mas não espera fazer tudo isso para começar a pregar. As 3 palavras que você souber, vai comunicando o Evangelho, e é Ele quem transforma, é Ele quem liberta. No processo de evangelização, é um processo cooperativo entre nós e o Espírito Santo. Entre nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o papel dele, e nós como crentes temos o nosso papel. Qual é o meu papel? Comunicar a palavra. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E o Espírito Santo, irmãos, é quem convence. Se eu conseguisse convencer alguém, a minha família todinha já era crente, mas ainda tem muita gente na minha família para ganhar. Eu ia começar pela minha família, naturalmente. Se tem um povo que eu quero que chegue comigo lá no céu, é a minha família. É o meu primeiro plano, é o meu primeiro alvo, é o meu primeiro público, é a minha família. E com você não pode ser diferente. A sua parentela, tio, primo, cunhado, sobrinho, seja lá o que for, o seu anelo primeiro deve ser pela sua família. A palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então nada mais legítimo do que nós anelarmos pela salvação dos nossos familiares, no primeiro plano. Mas não pensem, vocês não conseguem imaginar o quanto eu já levei a palavra para minha parentela. Tem gente salva? Tem sim. Tenho gente salva no seio da minha família. Hoje mesmo, recebi o telefonema de uma que eu ganhei para Jesus, uma prima, que virou um instrumento nas mãos de Deus. Mas a minha tia, que é a mãe dela, tem um coração totalmente endurecido. Será que já ouviu a palavra? Já. Será que já orei por ela? Todas as vezes que vou na casa da minha tia, abraço, beijo e oro por ela. Mas quem convence é o Espírito Santo. O que eu quero dizer é que o meu papel e o seu, nós precisamos agir, comunicar e ser diligente. Agora não tenha ilusão que você vai convencer ninguém, não, porque nós pregamos, mas quem convence é o Espírito Santo. Agora segura aí a segunda parte desta comunicação, é que o Espírito Santo só pode fazer a parte dele se eu fizer a minha. Ele não tem como agir a partir do nada, ele age em cima da minha palavra. Quando eu entrego um folheto, e eu faço isso rigorosamente, quase que diariamente, não me encontra sem folheto em lugar algum, eu chego e entrego o folheto, e quando eu entrego, eu já vou dizendo: o Espírito Santo agora é contigo. Começa a trabalhar, fala o coração. E quantas vezes já vi pessoas com lágrimas nos olhos a partir daquele momento, daquela comunicação. Estou apenas dizendo, não sei qual é a tua habilidade, não sei qual é a tua chamada, mas eu quero dizer que nesta noite não existe um só crente que me ouve, que não tenha uma responsabilidade, que não tenha uma possibilidade de ser poderosamente usado nas mãos de Deus, de maneira que você não consegue imaginar. Então apenas recomendo, disponha-te, acorda, celebra a possibilidade de ser um instrumento, um mensageiro nas mãos de Deus. Aqui quem menos pode fazer muito. E volto a Daniel Berg, aquele lá da origem, que começou pregando lá no interior do Pará, ia para o meio do mato, ia para as favelas, ia para as fazendas, e falando 3 palavras, o trabalho foi crescendo, avançando. Hoje a gente nem sabe mais o tamanho da Assembleia de Deus no Brasil. Resultado, retornou para a Suécia, adoeceu, levaram ele para um hospital, deitado no leito lá, ele continuava falando, agora com mais fluência, porque era o idioma
sueco. O resultado é que os médicos diziam: o senhor fica em repouso absoluto, porque o senhor não pode se movimentar pela sua enfermidade, pelo seu problema. O senhor fica bem quietinho. E ele ficava ali quietinho enquanto escutava o médico. Quando o médico dava as costas, ele descia da maca e começava a andar de enfermaria em enfermaria dentro do hospital. E quando o médico voltava: cadê o Daniel? Ele já saiu por aí. Ele viu que não podia controlar o Daniel. O resultado é que ele colocou 2 enfermeiras, 2 enfermeiros para dizer: onde ele quiser ir, deixa ele ir, porque ninguém segura este homem. Ou seja, no leito da dor, nem enfermidade conseguia segurar aquele homem. Tamanho era a chama que ardia no seu coração pela conquista das almas. E eu vou reclamar de quê? Eu não estou dentro de hospital, graças a Deus por isto. Eu não estou imobilizado em algum lugar. Eu estou tendo os meus 5 sentidos plenamente exercitados e não posso sequer estender a mão para alguém e perguntar como é que vai. Não posso dizer que Jesus salva. Não posso dizer que Jesus é a solução para a vida daquela pessoa. Eu posso, você pode, e o Espírito Santo vai te colocar. O Espírito Santo vai fazer de você um instrumento nas mãos dele. Eu vim aqui nesta noite para desafiar você a tomar posição, a buscar um novo tempo, um novo significado para a tua vida de crente, para a tua vida como servo de Deus aqui nesta terra, perante a tua família, a tua vizinhança e em todo o seu ambiente. O resgate é o resgate que está lá. O ide por todo mundo e pregar o Evangelho por toda a criatura. Olha que coisa interessante. Quando o coração é queimado pelo Espírito Santo de Deus, trago aqui como resgate também o exemplo de alguém que, quando é alcançado pela poderosa palavra de Deus, ela diz: eu não posso ficar com esta bênção somente para mim. É a história daqueles mendigos, que estavam lá correndo de fome, no cerco dos assírios, e eles de repente disseram: se a gente ficar aqui vai morrer, se for lá no acampamento dos sírios, morre também, então vamos lá. E o resultado é que chegaram lá, tinha fartura, tinha víveres, tinha alimento, tinha tudo, e eles disseram: não estamos fazendo bem, hoje é dia de boas novas e a gente enchendo a barriga aqui sozinho, o povo correndo lá, a cidade cercada, ninguém entrava, ninguém saía, não tinha mais alimento. E o que aconteceu? Aconteceu que eles disseram: não podemos nos calar, hoje é dia de boas novas e nós estamos em silêncio. Então como é que eu vou ficar aqui com a barriga cheia, satisfeito com o meu Evangelho, bastando-me a mim mesmo? E o grande problema, eu quero incomodá-lo também nesta noite, é que nós viramos crentes burocratas. O que é um crente burocrata? É que ele vem na igreja, bateu o ponto dia de domingo, igual quem vai numa repartição pública, pega o seu cartãozinho, bate lá, bateu, na hora de sair, bateu de novo e vai embora. Chega atrasado, olha no relógio para ver se está já quase no horário de terminar o culto, não tem paciência para 1h30 de liturgia sequer. E você está querendo o quê? Que Aracaju seja salvo? Que Sergipe seja salvo? Eu lhe peço, por favor, não diga mais Maranata, não. Vem, Senhor Jesus. Que pressa é essa que você tem que ele venha? Que o mundo está ruim, está não sei o quê, e eu não faço nada para que a coisa aconteça através da pregação do Evangelho. Onde estamos nós? Grandes burocratas que nos contentamos com o culto de domingo, chegamos nos arrastando, ficamos olhando o relógio, se tem culto de terça a gente não sabe se vem, de quarta também não, aquela dificuldade. Onde estamos? Nós temos que fazer a diferença em nome de Jesus Cristo. Você está salvo, teu nome está no livro da vida, mas tem muita gente esperando pela tua voz. Há pessoas que serão salvas, que foram marcadas por Deus para serem salvas através da tua instrumentalidade. Toma posição. Isso aqui não é cumprir tabela de igreja, não. Isso aqui não é
aqui, eu vou ser o teu instrumento, porque missões a gente faz do outro lado do mundo, mas missões a gente faz do outro lado da rua também. Bendito seja o nome do Senhor. E eu acredito que alguém de fato foi tocado, foi incomodado, foi transformado quando ele tem desejo de compartilhar o Evangelho. Crente que não tem desejo de compartilhar o Evangelho, ele precisa reavaliar a sua condição cristã. Como é que é o teu nome? O teu nome é cristão? Eu não estou perguntando se você é de Madureira, não estou perguntando se você é da missão, eu estou perguntando se você tem compromisso com Jesus Cristo, se o teu nome cristão cai bem na tua vida, porque ser cristão é ser parecido com Cristo, ser cristão é ter paixão vibrante pelas almas que estão perdidas. Ouça este nome, Sofia Miller. Quem foi Sofia Miller? Onde eu prego em culto de missões, eu honro a memória daquela mulher. Ela era uma jornalista do maior jornal do mundo, The New York Times. Olha que chique, Estados Unidos, né? Não tem nenhum jornal mais famoso e mais importante do que o The New York Times. Forte, né? Mulher de estatura mediana, franzina, conheço a história dela. Saiu da redação do The New York Times. Tem que botar a língua para lá e para cá, senão esse negócio não sai, né? Vocês estão em inglês. E o resultado é que ela saiu da redação do jornal, no seu intervalo, passou por uma praça pública em Nova York. E tinha o quê? Uns malucos no meio da rua pregando o Evangelho. Oh, glória! Coisa maravilhosa. Praça pública, amo isso. Culto ar livre, trabalho de rua. A igreja não pode ficar restrita a 4 paredes. Os pecadores estão lá fora. Por isso Jesus falou: vai para a rua, vai para o valado, vai para a praça e enche a minha casa. Igreja é quartel para treinar um soldado. Igreja é posto de gasolina para abastecer e botar o pé na estrada. Então estavam lá aqueles malucos pregadores, que a palavra da cruz é loucura. Imagina, nosso querido irmão Celso, exatamente, esqueci do seu nome, perdão. Lá no meio da Praça General Valadão, por ali naquelas imediações, é loucura, irmãos. A gente que até em casa numa hora dessa, num sábado à noite, com o remoto na mão, chazinho, café, o que gostar ali, ora, coisa boa. Mas a pessoa vai para o meio da rua e se passa um conhecido, fala: fulano pirou. Está aí no meio da rua, não sei o que ele está fazendo. Assim estavam aqueles doidos lá em Nova York pregando o Evangelho. Irmãos, Deus só quer uma oportunidade. Você abre a boca para que Ele possa flechar o coração do pecador. Quando aqueles pregadores de rua, na praça, anunciavam este nome que está sobre todo nome, o nome mais doce, maravilhoso, sublime, extraordinário, o nome que opera milagres, o nome que transforma o pecador, o nome que transforma o homem, a mulher velha e uma nova criatura. O nome é Jesus, o nome é Jesus. É o nome que estava sendo anunciado em praça pública.
dos pregadores, chega ali diante da palavra de Deus, ela se curva em praça pública e abraça Jesus como Salvador pessoal. Aleluia! Foi de tal maneira o impacto do Evangelho na sua vida que ela disse: eu não posso ficar com esta mensagem para mim guardada e restrita ao meu coração. Isso é bom demais, é sobremaneira maravilhoso para que eu retenha comigo mesma. E disse: eu quero ser uma missionária, eu quero pregar o Evangelho. Isso que aconteceu comigo, eu quero que aconteça pelo máximo número de pessoas que eu puder encontrar. Voltou para o terminal da chegou lá e disse: dá baixa na minha carteira. Isso é demais. A redação não entendeu. Sofia, calma, o que aconteceu? Você saiu para almoçar, a comida não fez bem? Dá baixa na minha carteira. A partir de hoje, não sou mais jornalista aqui nesta redação. O que aconteceu? Eu fui alcançada por uma mensagem que transformou a minha vida. Foi assim, Jesus, em praça pública. Aleluia! E o que você vai fazer? Eu vou sair por aí pregando esta mensagem que mudou a minha vida, esta mensagem que representou a resposta para todas as minhas interrogações. E é isso que eu via. O que aconteceu? Ela disse: abracei Jesus como meu Salvador pessoal. Segura na cadeira, Sofia Mira. Sai dos Estados Unidos, vem parar na Colômbia. Ela queria, de maneira desafiadora, comunicar a palavra de Deus. Chegou na Colômbia, vou lhe dar detalhes, inclusive. Ela disse: quero penetrar na selva amazônica. E aqui vai uma questãozinha do Enem, como diz a história, né? Não fique pensando que a Amazônia é apenas no Brasil, não. O estado do Amazonas é no Brasil, por conta do rio Amazonas, que nasce, tem suas nascentes lá em outros países. Então, por onde ele passa é a região amazônica. E ela queria mergulhar fundo em missões e levar para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus a mensagem da palavra. E ali ela foi no rio Içana. Procure você baixar o nome desse rio por aí. Ele nasce na Colômbia. Alugou um barco e vem descendo o rio abaixo, anunciando a palavra nas populações ribeirinhas, aprendendo português, aprendendo espanhol e anunciando de maneira inquieta. Então o que aconteceu? Sem perceber, ela veio parar no Brasil, na Amazônia brasileira. Vai navegando em rio, sabe lá se atravessou a fronteira ou não, chegou até a Amazonas brasileira. E ali, meus irmãos, entre os índios, né? Baniuá e Curipaco, ela estabeleceu a sua base de ação missionária. Ela se deixou consumir inteiramente pela obra missionária. E ela traduziu o Novo Testamento para este povo. Aleluia! A luz de vela dentro de um barco para a vitória em nome de Jesus Cristo. Resultado de quê? Do impacto da palavra de Deus no seu coração, do encontro pessoal com Jesus Cristo. Aleluia! Que mudou completamente a sua vida. O coração queima, a alma ferve, a pessoa fica inquieta. O barqueiro, o moço que navegava com ela, foi entrevistado há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e disse: como era a vida de Sofia Miller? Ela disse: de dia era pregando o Evangelho, e à noite, quando ele estava na embarcação, e a gente não costuma, índio especialmente, no índio, que era o que eu lembro lá, índio não faz esse negócio à noite, mas ela queria que voltasse à base, para que ela não perdesse tempo, e à noite ela no candeeiro ia traduzir o Novo Testamento. E agora segura aí na sua cadeira. Esta mulher adoeceu, esta mulher teve que partir para a eternidade, para os braços do Mestre que a salvou. E quando ela estava no seu leito de dor, um jornalista foi entrevistado, que o nome dela
cenários por aí, tamanha foi a sua entrega e a sua dedicação. Não era uma mulher eloquente, não era uma pregadora, ela apenas disse: esse ID me incomoda, eu fui salvo, aqui eu encontro pessoal com Jesus e eu preciso compartilhar esta grande verdade. E ali, um jornalista de um periódico cristão foi entrevistado, sabendo até que ela era jornalista também. Chegou, cumprimentou, e a primeira pergunta que ele fez, pergunta plausível, razoável, seria a primeira pergunta que eu faria também se eu fosse jornalista. Né? Como é que alguém que fez uma obra revolucionária no campo missionário, né? Como é que foi que tudo começou? Pergunta daquele jornalista: missionária Sofia, como foi a sua chamada para a obra missionária? Ela disse: repita a pergunta. Como foi a sua chamada para a obra missionária? Ela disse: não, eu não tive um chamado. Mas como não teve um chamado? Eu mesmo ficaria perplexo de ver alguém de uma dimensão missionária tão grande e dizer que não teve um chamado. Não teve missionária. Não, eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci, e a ordem foi: ide e pregai o evangelho. Aleluia! Ou seja, não é questão de chamada, é questão de obediência, porque a ordem está de pé. É como se Jesus estivesse aqui fisicamente, olhasse para cada um de santo nós, apontasse o dedo e dissesse: a ordem é a mesma, ide, e pregai o evangelho a toda criatura, eu estarei convosco a todos os dias, na frente, confirmando a minha palavra. Então, queridos, a resposta de Sofia Miller é a mesma que eu vos ofereço nesta noite. Não é uma questão de chamada, é uma questão de obediência. É uma questão de obedecer a um comando do mestre. E que comando é este? Ide. E aí vem outro pregador muito famoso e diz o seguinte: qual a parte do ide que você não entendeu? Fala, que a gente desenha se precisar. Qual a parte do ide que você não entendeu? São 3 letrinhas. Então fica aqui o desafio, fica aqui a nossa provocação, para que nós possamos definitivamente sair da inércia e dar sentido à nossa chamada e compartilhar na maneira que você consegue, com as suas limitações, aquilo que você recebeu de graça, que você possa oferecer também. Que Deus